Olá, aqui é o Thiago e como prometido ontem eu gravei um podcast e postei o podcast hoje e hoje eu já estou gravando outro podcast como prometido e o podcast de hoje é sobre um assunto, digamos, bem mais complexo, bem mais complexo do que o podcast de ontem, só que apesar de ser complexo, eu sinto que esse podcast vai ser só a ponta do iceberg de muito mais coisa que vai vir tanto para mim quanto para vocês, que eu vou tentar passar um pouco para vocês. Enfim, eu vou falar um pouco sobre o que eu estou descobrindo, o que eu estou considerando ser como uma forma alternativa de consciência, uma espécie de segunda consciência que eu vou explicar para vocês resumidamente nesse podcast. Resumidamente porque, assim, é um assunto, como eu disse, que é complexo, mas esse podcast vai ser basicamente só uma introdução, vamos colocar assim, é um assunto, algo que é bem maior, vai ser só uma pequena introdução. Por quê? Eu não sei se vocês têm reparado, talvez nem todo mundo aí que me escuta reparou isso e tal, mas de uns tempos pra cá eu tenho começado a me aproximar mais de filosofias orientais, eu tenho trago um pouco de conteúdo de filosofia oriental, de esoterismo e tal. Esoterismo nem tanto, mas um pouco mais assim de filosofia oriental eu tenho trago pra cá pro canal. E de uns tempos para cá eu tenho me aprofundado não somente em filosofia oriental, mas também em alguns ramos esotéricos do conhecimento, ramos não empíricos, vamos colocar assim, do conhecimento, ramos que são tanto esotéricos, vamos colocar assim, que são ramos, como eu posso explicar? Difíceis de você achar por aí, conhecimentos difíceis que você não encontra assim em qualquer lugar. Você tem que ter um certo conhecimento prévio para adentrar nesses conhecimentos e tal, porque senão você pode acabar fazendo cagada, ou então simplesmente não entender porra nenhuma. E são conhecimentos basicamente esotéricos e orientais. Eu tenho me dado uma aprofundada nesse tipo de conhecimento de uns tempos para cá. E esse podcast vai servir como uma pequena introdução a coisas que eu quero introduzir nesse canal mais para frente, conhecimentos que eu quero introduzir de maneira mais aprofundada mais para frente, principalmente conhecimentos esotéricos. Então esse basicamente vai ser um podcast de introdução ao esoterismo que eu pretendo falar mais futuramente aqui no canal. E se você não gosta de esoterismo, sei lá, eu aconselho você a fechar, mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo isso daqui nem sabem exatamente o significado de esoterismo, o que seria exatamente esoterismo, e quais são correntes esotéricas, correntes alternativas da filosofia, correntes alternativas de vida, modelos de vida, enfim. Eu sugiro que vocês dêem uma pesquisada sobre filosofia oriental, sobre esoterismo no geral, sobre caminho da mão esquerda, caminho da mão direita, caminho do meio, sobre telema, enfim, essas alquimia, esse tipo de coisa que não são conhecimentos obviamente bem divulgados pela mídia, não são conhecimentos que você acha fácil por aí. São conhecimentos que muitas vezes são deturpados, são mal falados, vamos colocar assim, pela mídia, pelas redes sociais, blá blá blá, são tratados como coisa de criança muitas vezes, mas que eu particularmente tenho cada vez mais me aprofundado nisso e tenho visto um fundo de verdade nisso. Inclusive nesse podcast, lá pro meio, fim desse podcast, eu vou relatar aqui uma experiência breve aqui para vocês, que me inspirou um pouco a falar sobre isso para vocês hoje. Mas enfim, então, eu tenho descoberto de uns tempos para cá que eu tenho descoberto, basicamente, eu percebi que há a possibilidade de nós termos, além da nossa consciência normal, a consciência no senso comum, o racional, a possibilidade da gente desenvolver uma outra forma de consciência. Não é que exatamente desenvolver, mas da gente descobrir que a gente tem capacidade para ter uma outra forma de consciência, que essa outra forma de consciência está mais ligada à metafísica, a existências superiores, vamos colocar assim. E quando eu digo existências superiores, eu não estou falando no sentido de serem existências superiores no sentido da gente ser inferior necessariamente, mas sim no sentido de outras formas de existência que o empírico, os cinco sentidos não conseguem apreender, não conseguem perceber, sabe? Os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem, a gente não sente o gosto, enfim.
Eu tenho percebido que é muito possível desenvolver esse tipo de consciência. Eu vou explicar basicamente passo por passo a minha linha de raciocínio. Primeiramente, eu vou começar com um conceito bem básico, um conceito que vem não de mim, não sou eu que estou inventando isso, mas de filósofos antigos, já que isso começou e que eu vejo que eu compactuo com a visão deles. Primeiramente, vamos fazer uma distinção. Todos nós, seres humanos, nós somos compostos basicamente de 3 partes, de uma hierarquia de... Enfim, uma hierarquia de 3 partes, resumidamente. Que são o corpo, o indivíduo, que eu gosto de chamar de ID, que é como a psicologia também chama às vezes, o corpo, o ID e a alma. Geralmente quem é, sei lá, ateísta ou quem não vê niilista, vamos colocar assim, não vê propósito algum nessa vida e tal, ou pessoas que simplesmente são muito racionalistas, num nível de racionalismo que eu particularmente acho que às vezes pode ser não muito saudável. Normalmente esses tipos de pessoa eles concordam nos 2 primeiros níveis, no nível do corpo e no nível do AD, eles concordam que isso existe, mas no nível da alma eles não concordam que a alma existe. Quer dizer, nem todo ateu, nem todo niilista, mas via de regra geral, ateus, niilistas e cia não acreditam na existência do terceiro componente do ser humano, que seria a alma. Mas, enfim, falando agora sobre cada um deles. O corpo é autoexplicativo, o corpo é aquilo que a gente vê, o corpo é a nossa mão, é os nossos órgãos vitais, os nossos olhos, é basicamente o material. O corpo é isso que a gente vê, sabe? A minha mão que eu tô vendo agora, o meu pé que eu tô vendo agora, isso é o corpo. E o cérebro também, o que tá dentro do corpo também entra nisso. Enfim, esse é o corpo. A segunda parte é o ID, o indivíduo, a individualidade de cada um, ou como alguns chamam de espírito, num contexto em que espírito e alma não são exatamente a mesma coisa, mas eu não vou entrar nesse contexto, nessa explicação. O ID é basicamente a nossa personalidade, de forma resumida. E nessa nossa personalidade entra tanto um caráter que começa a ser o caráter da alma, quanto também entra caráteres que ainda são caracteres do nosso corpo, ou seja, do nosso biológico, daquilo que é empírico. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que parte da nossa personalidade, querendo ou não, uma parte da nossa personalidade é moldada por fatores biológicos, por fatores corporais, por fatores hereditários, genéticos, ou seja, por fatores que ainda são fatores da primeira camada, ou seja, parte daquilo que nós somos, parte daquilo, às vezes até características íntimas de personalidade, não são porque a gente é aquilo mesmo, porque somente a alma é. A personalidade ainda não é por si só completamente. Ela ainda sofre influência daquilo que é material. Porque, como eu disse, ela sofre influência de genética, ela sofre influência de fatores socioambientais e por aí vai. Então, nessa segunda camada, a camada da nossa personalidade, entra tanto fatores que são biológicos e não tem como mudar, genéticos e tal, quanto também um pouquinho da alma entra no fator da personalidade. A personalidade é basicamente reações cerebrais, é como a gente é moldado pela sociedade, é como a gente é moldado pelos nossos pais, o que fica desse molde que a gente leva, fatores genéticos como doenças que a gente pode ter ou que a gente tem propensão a ter, ou simplesmente... Não, aí é questões físicas do tipo, peso, altura, aí entra na primeira camada do corpo. Enfim, acho que vocês já entenderam o que seria basicamente a segunda camada, a camada do ID, o indivíduo, a personalidade. E a terceira camada seria a camada da alma, que seria a camada que, como eu disse, nem todo mundo concorda que existe. A alma, no meu conceito, é basicamente algo que todos nós, seres humanos, temos,
Ou aí, quer dizer, eu pensei aqui agora por 2 segundos, eu já pensei, será que todos os humanos têm mesmo? Porque eu tenho, enfim, eu já ia falar de um monte de questionamento que eu tenho, mas isso não entra nesse podcast. Mas assim, em tese, todos os seres humanos têm uma alma. A alma é aquilo que não é exatamente aquilo que anima o corpo, mas aquilo que confere ao corpo e à individualidade, ao indivíduo, características próprias. É aquilo que basicamente transcende o indivíduo, é aquilo que vai além do indivíduo. A alma assim. Aí eu preciso fazer uma diferenciação entre o que seria o indivíduo e o que seria a segunda camada e a terceira camada. Muitas pessoas vão, com certeza, confundir que, então a alma é a nossa personalidade também. Não. A alma, particularmente eu acredito, que aquilo que nós somos e aquilo que nós... aquilo que nós pensamos ser e aquilo que nós somos, de fato, difere muito. A maneira como nós nos enxergamos e a maneira como nós somos, de fato, é bem diferente, principalmente porque aquilo que nós, de fato, somos, na maioria das vezes, ele é muito menos dotado de características do que aquilo que nós achamos que nós somos. Então, você, todo mundo, nós achamos que nós somos características X, Y, Z, A, B, C, e no fim das contas nós só somos verdadeiramente, ou seja, aquilo só faz parte da nossa alma, tipo, sei lá, 40% das características que nós achamos que nós somos. Por quê? Porque quando a gente nasce, cresce, blá 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 blá, quanto mais o tempo passa, mais a gente está sujeito a passar por mudanças e condicionamentos que não são da nossa personalidade, que são impostos sobre a gente. Então a gente é imposto uma série de coisas pela sociedade, a gente é imposto uma série de coisas, valores, etc. pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela escola, pelo sistema educacional, enfim, um monte de coisas, basicamente, um monte de fatores extra-individuais nos influenciam de maneira individual, e essa influência permanece na segunda camada, na camada do indivíduo. Só que essa influência não deve, ou pelo menos não deveria, ir para a terceira camada, que é a camada da alma. Por quê? Porque a alma está ligada a algo que vai além do corpo, algo que vai além desse plano material, desse plano existencial em que a gente está, em que a gente existe. Então, o que eu acredito que a alma é aquilo que eu acho que... Vou fazer uma analogia simples. Eu acredito que uma criança, ela está muito mais próxima da alma do que uma pessoa velha, por exemplo. Por quê? Porque uma criança, quando ela ainda é criança, ela não tem malícia, ela ainda não sofreu esse processo de, malícia e sexualidade, blá 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 e tal. Ela ainda não sofreu tanta influência da sociedade, tanta influência dos familiares, influência de amigos, namoradas, sei lá, etc. Então, já quando alguém está mais velha, ela já sofreu influência de uma caralhada de fatores. Então a alma basicamente é aquilo que a gente vem de fábrica, vamos colocar assim, de nascimento, e é algo muito simples, algo muito pequenino, algo que é muito menos do que a gente acha que a gente é. Eu costumo fazer uma analogia. Enquanto a nossa personalidade, o nosso ID é o nosso cérebro, tem o tamanho de um cérebro, a nossa alma, ela tem o tamanho de um grão de feijão. E claro, um grão de feijão para um cérebro, sei lá, o cérebro é, 40 vezes, não sei quantas vezes maior do que um grão de feijão. Por quê? Porque a nossa alma, no meu conceito, nós somos seres, no meu ponto de vista, muito pequenos, muito simples, vamos colocar assim. A gente não nasce com muitas demandas, muitas necessidades, muitos desejos e tal. A sociedade, a família, os amigos, etc., que vão imputando coisas que no fim das contas acabam fazendo parte da nossa personalidade, mas que não somos nós de fato. Porque eu acredito que no outro plano, do plano em que a gente veio para cá, nós não tínhamos necessidades, nós não tínhamos, desejo, vontade, tesão, esse tipo de coisa.
Então a alma, para mim, é algo que é extremamente simples e é algo que se assemelha à inocência de uma criança, vamos colocar assim. É claro que cada indivíduo tem sua alma, cada indivíduo tem uma certa personalidade, cada alma tem certas tendências. Não existem almas completamente iguais, claro, mas eu acredito que, falando de maneira bem simples, bem de raiz, na sua raiz, todas as almas são simples. Nós somos muito menos do que nós achamos que nós realmente somos. E sobre o que eu acabei de falar, da alma ter vindo de outro lugar, aí eu já entro no segundo ponto da minha prerrogativa. Mas, enfim, antes de entrar nesse segundo ponto, basicamente, então, eu acredito isso, que todos nós seres humanos nós somos constituídos de 3 partes. O corpo, o ID, que é a nossa personalidade, que muitas vezes é moldada pelos outros e não por aquilo que vem de outro plano, e a nossa alma, que é aquilo que confere a gente um caráter metafísico, que é aquilo que... Aí agora eu vou entrar no segundo assunto, no segundo passo, basicamente, da onde eu quero chegar. Santo Agostinho, eu já falei isso, acho que em outro podcast, se não me engano, mas Santo Agostinho, ele dizia que o simples fato de o ser humano ter um impulso para Deus, ou uma necessidade, vamos colocar assim, de Deus, o simples fato do ser humano ser um animal, entre aspas, religioso, já é uma prova por si só de que Deus existe. Não porque o argumento se auto-justifica, não por causa disso, mas sim porque o simples fato de nós termos uma necessidade de Deus indica que alguém ou algo exterior a nós colocou essa necessidade de Deus ali. Por quê? Porque se você for parar para pensar biologicamente falando, empiricamente falando, por que que a natureza ia colocar na gente a necessidade de algo maior do que a gente, a necessidade de um Deus, de um Criador, ou sei lá o que? Isso não faz muito sentido, porque a natureza por si só, a evolução por si só, ela é algo que ela segue um propósito próprio, ela não segue um propósito que está fora de si, ou seja, num Criador, algo que vai além dela. Então não faz muito sentido nesse contexto que eu estou falando a evolução. Que contexto, caralho? Pior que agora eu nem sei, nossa, minha cabeça travou aqui. Enfim, o ponto que eu quero chegar é alguns filósofos da antiguidade, alguns teólogos da antiguidade, Santo Agostinho, por exemplo, agora citando também Platão, eles definiam que antes da nossa alma estar aqui neste plano terreno, ela já esteve em outro lugar, em outro plano existencial, vamos colocar assim. Platão definia que a alma, antes dela estar aqui, a alma estava em outro lugar e que a partir do momento em que nós estamos aqui, a nossa alma quer voltar para este outro lugar. E este outro lugar, eu não lembro se exatamente Platão fala que se esse outro lugar seria o mundo das ideias ou se seria um lugar análogo ao mundo das ideias. Eu não lembro, sinceramente, 100% o que seria este outro lugar. Mas Platão defende uma ideia parecida com a de Santo Agostinho. Embora Santo Agostinho já fale de Deus diretamente, a prova de que Deus existe, Platão também fala que a nossa alma veio de outro lugar e que a alma quer retornar para este outro lugar. Então, por isso mesmo que a gente pensa em metafísica, a gente pensa em existência após a morte, a gente pensa na existência de Deus ou não existência de Deus, enfim. E entre outros filósofos, entre outros teólogos, que afirmam que a alma, basicamente, ela antes mesmo do nosso nascimento, a nossa alma já existia, vamos colocar assim. E aí, a partir do momento em que nós entramos neste plano, a nossa alma entra no nosso corpo, e aí essa alma, por ela fazer parte de algo que era fora deste plano existencial, ela quer voltar para este plano existencial, porque no fim das contas a alma não pertence a este plano existencial. Então, por isso mesmo que a gente pensa em Deus, que a gente pensa em vida após a morte, enfim, religiões e etc. E aí... basicamente nesse contexto de possivelmente existir outros planos e da nossa alma querer retornar para outros planos, aí começa a entrar no ponto onde eu quero chegar.
Eu não necessariamente, não, como eu já falei em outros podcasts e tal, eu não necessariamente sou uma pessoa religiosa, eu não necessariamente sigo dogmas, eu sou cético, até bastante cético, vamos colocar assim, até no lance de esoterismo e de filosofia esotérica, filosofia oriental, ainda assim eu ainda sou cético, mas eu percebo que existe uma grande possibilidade disso ser verdade. Tanto pelos argumentos que eu expus aqui, quanto também por outros argumentos que não vou expor, porque senão ficaria muito longo. Mas basicamente eu percebi que é sim possível, não vou falar que eu tenho certeza, porque, como eu disse, eu sou cético, mas eu acredito que há sim uma possibilidade do fato da gente pensar em metafísica já ser uma evidência de que a metafísica não somente existe quanto que a gente veio de algo que era metafísico. E o que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma teoria na minha cabeça. Eu não sei se algum filósofo já falou dessa teoria dessa forma, especificamente dessa forma, mas eu tenho uma teoria de que não é que quando a gente nasce a alma vai para o nosso corpo. Não necessariamente eu acredito que existe esse movimento, mas eu acredito que antes mesmo da gente existir, nós como conceito, nós já existíamos. E o que eu quero dizer com nós como conceito? Independente da existência de alma ou não, nós fazemos parte da espécie humana. Quando nós nos reproduzimos, os nossos genes humanos são passados para frente, e aí se reproduz, passa para frente, enfim, nós seguimos uma lógica, basicamente. Nós vamos nos reproduzindo, e quando eu digo reproduzindo, não é somente no sentido literal da coisa, mas no sentido de que tudo aquilo que está em nós e estava nos nossos avós, nos tataravós e a puta que pariu, vai se reproduzindo e isso continua ad eterno, até a humanidade deixar de existir. Então, eu acredito que independentemente de se a alma existir ou não, existe um ponto em comum que liga todos nós. Todos nós viemos de um ponto em comum. E aí, a partir daí, nós fomos nos reproduzindo. E esse ponto, ele independe de nós. Ele existia milhares de anos atrás, independente de nós. Esse ponto em comum é algo que, como eu posso falar, basicamente liga todos nós, que seria o ponto da onde a gente veio e o ponto para onde a gente vai. Basicamente, eu acredito que o destino, não que o destino de toda a humanidade está interligado, mas eu acredito que todos nós, de certa forma, estamos interligados. Não somente porque a gente veio de um ponto em comum, e aí a gente foi se reproduzindo até dar no que tá hoje, que é tipo quase 8 bilhões de seres humanos, não somente por causa disso, mas também porque nós compartilhamos, de certa forma, heranças genéticas. E não somente herança genética, mas heranças, se você acredita no que eu tô falando de alma e tal, heranças que vão além do material. Ou seja, nós todos temos alguns pontos em comum, seja pontos evolutivos, seja pontos imateriais, sejam pontos metafísicos. Nós somos semelhantes no quesito de que nós viemos de um ancestral em comum, nós somos semelhantes no ponto de que todos nós somos dotados de uma alma e de que essa alma, ela possivelmente ela veio de um mesmo lugar, então a gente possivelmente viemos todo mundo do mesmo lugar e quem sabe iremos para esse mesmo lugar depois da morte, ou não, sei lá. Nós viemos num ponto em que basicamente como eu lido com as outras pessoas e como eu influencio as outras pessoas acaba influenciando e gerando toda uma cadeia de acontecimentos. Como eu lido com a minha mãe influencia em como minha mãe lida com os colegas de trabalho dela, que influencia como os colegas de trabalho dela lidam com os filhos dela, que influencia como... Enfim, a gente está preso, vamos colocar assim, em toda uma cadeia de acontecimentos, uma cadeia lógica, vamos colocar assim, que querendo ou não interliga
toda a humanidade de certa forma. É claro que a sociedade moderna, é claro que o capitalismo, eles tiram um pouco desse caráter da gente estar interligado. Eles fazem com que nós sejamos seres mais egoístas, mais negativamente individualistas, porque individualismo eu não acho que seja algo ruim, mas a sociedade moderna explora bastante o lado negativo do individualismo. Basicamente, a sociedade moderna corta todo esse ponto em comum que nós temos, ou pelo menos deveríamos ter, ou em tese teríamos uns com os outros, ao ponto da gente sentir que basicamente a gente não tem nada em comum um com o outro, sendo que no fim das contas, muito possivelmente a gente tem muito mais em comum com os outros do que a gente pensa. É claro que também entra a questão de ego. Infelizmente eu acho que o ego é o que mais afasta as pessoas hoje em dia umas das outras, é a questão do ego. Por quê? Porque o ego influencia pra caralho na questão da personalidade. E quanto maior é o ego do indivíduo, mais personalidade aquela pessoa vai ter. E quanto mais personalidade, entre aspas, aquela pessoa tiver, mais vai ser difícil para aquela pessoa entender o outro, se ligar com o outro. Por quê? Porque pensa no seguinte, vamos supor que todos os seres humanos são seres humanos simples, com poucas características e ego quase zero. Pensa nessa condição. Nessa condição, seria muito mais fácil nós entendermos uns aos outros com características simples, sendo seres não muito complexos, vamos colocar assim, do que sendo seres, por exemplo, com ego inflado pra caralho, com 1000 paranoias, com 1000 medos, com 1000 traumas, com 1000 coisas que te deixam com raiva. Enfim, concordam comigo que no primeiro caso é muito mais fácil de um entender o outro do que no segundo caso, em que a pessoa tem um monte de características e todo mundo tem um monte de características e qualquer coisa já te deixa estressado, já te, sabe? Enfim, a gente vive num contexto em que basicamente a gente desenvolve muito a personalidade, mas retrai a alma. Retrai não no sentido literal da coisa, mas sim no sentido de que a gente acha que personalidade é a mesma coisa que a alma, e que aquilo que nós nos tornamos com o passar do tempo, por influência de XYZ, é aquilo que nós de fato somos, quando no fim das contas, no meu ponto de vista, não. A alma vai além disso, a alma é muito mais simples do que tudo isso. E onde eu quero chegar com tudo que eu estou falando, nessas ligações que eu estou falando? Eu quero chegar também num ponto que eu não vou me aprofundar muito nesse podcast, porque eu já falei anteriormente, é nesse ponto da gente estar ligado, seja pela alma, seja pela evolução, no ponto em que eu falo sobre o Eros. Eu acredito que existe uma ligação primordial entre todos os seres humanos, que seria o Eros, essa nossa tendência a simpatizar, não é simpatizar no sentido de simpatia, de gente extrovertida, não é nesse sentido, mas simplesmente no sentido de você olhar para o outro e enxergar que você é o outro e o outro é você, sabe? É lógico que esse tipo de interação, esse tipo de sentir não é muito comum. Você não vai olhar, sei lá, pro mendigo que tá na rua e sentir, porra, eu sou ele e ele sou eu. Não. Isso é algo que tá restrito a poucas pessoas, porque a sociedade moderna condicionou a gente a ser assim. E porque a maioria das pessoas estão presas e perdidas em conceitos materiais. Mas eu acredito que por nós termos uma ligação, vamos colocar assim, uns com os outros, algo que vai além do físico, mas algo que simplesmente remete à história, remete a coisas que vão talvez até além da biologia, nós todos estamos interligados pelo Eros, a nossa tendência a vermos uma comunidade ou a vermos os outros como também pertencendo a nós mesmos. Eu sou você, você sou eu. E é claro, falando o que eu já falei no podcast sobre o Eros, é claro, eu sei que o Eros, você exercer o Eros, que é algo extramaterial, que é algo que você tem que ter entendimento sobre, é algo que simplesmente não é algo tipo, quero exercer o Eros com a minha namorada. Você tem que ter conhecimento primeiramente sobre o que é o Eros. Você tem que buscar conhecimento sobre o que é isso. Você tem que ler livros sobre o que é isso, primeiramente, para você entender bem o que seria isso.
Então eu sei que é algo que para a maioria das pessoas, a começar que é um lance de conhecimento, e a maioria das pessoas não liga para conhecimento, é algo que é utópico para a maioria, é algo que eu sei que com 8 bilhões de seres humanos nunca que todo mundo vai ser interligado pelo Eros. Mas como eu disse, em tese, nós somos interligados pelo Eros. E aí, esse Eros também pode ser utilizado como um argumento, vamos colocar assim, para defender que existe algo além de nós. Por quê? Porque se uma ligação humana primitiva ela ainda é capaz de existir por tanto tempo, uma ligação humana primitiva extrafísica, ela ainda é capaz de existir por tanto tempo, mesmo tendo passado por tanta deturpação e esquecimento e o caralho, é muito capaz também que tradições antigas, que ritos antigos, que crenças antigas que ainda hoje não foram perdidas, que essas crenças também tenham um fundo de verdade, vamos colocar assim. Caralho, tô começando a ficar cansado de falar. E por quê? Porque o que nos condicionou a sermos interligados uns com os outros, a, entre aspas, dependermos um dos outros? O que fez a gente buscar Deus, vamos colocar assim? O que fez a gente começar a se questionar? O que fez a gente criar o existencialismo? O que fez a gente criar tudo o que existe de teorias e de conceitos metafísicos? O que fez isso daí? Você pode muito possivelmente pensar, se você for ateu, niilista, sei lá, isso daí é meramente fruto do acaso, isso daí é meramente fruto da evolução. Você pode pensar assim, e tudo bem, eu não tenho nada contra quem segue essa linha de pensamento. Mas eu, particularmente, eu acho que são argumentos demais, são fatores demais, são coincidências demais para a gente falar que simplesmente é tudo coincidência, tudo fruto do acaso. E é nesse contexto que tem uma frase do filme, do mangá, não é mangá, caralho, do livro, sei lá, da HQ do V de Vingança, que eu acredito fortemente, tô cada vez mais acreditando, uma frase do V, em que ele fala que não há coincidência, apenas a ilusão de coincidência. E eu tô cada vez mais acreditando nisso. Por quê? Porque eu também tô cada vez mais partindo para via fatalista, para via em que eu tô cada vez mais acreditando em destino. E eu não vou entrar nesse assunto de fatalismo e destino nesse podcast, porque também é um assunto à parte. Mas a própria. Se de fato o destino existir, se de fato tudo já estiver escrito, entre aspas, isso é mais um argumento para a gente pensar que existe algo além da gente. Claro, isso tudo que eu estou falando só vai valer, só vai servir se você está ouvindo o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando e concordar comigo. Se você estiver ouvindo e não estiver concordando com alguma coisa, de repente toda a minha linha de raciocínio já vai quebrar. Mas eu só tô basicamente seguindo uma linha e aí vocês tirem sua própria conclusão sobre. Enfim, existem basicamente coincidências demais ou argumentos demais ou fatores demais, como vocês quiserem chamar. Existem simplesmente muitas coincidências que eu particularmente... São tantas coincidências que eu particularmente não consigo acreditar mais que realmente seja tudo coincidência. Simplesmente é muita coincidência. E todas... Quanto mais eu me aprofundo no conhecimento, quanto mais eu me aprofundo no autoconhecimento e tal, todas essas coincidências apontam para o mesmo lugar. Pelo menos para mim, eu tô chegando nessa conclusão de que elas estão apontando para a mesma direção, sabe? Eu ainda não sei o que tem no fundo dessa jornada, no fundo dessa direção, ainda não cheguei nisso. Mas eu sei que todas as coincidências estão apontando para um lugar em comum. E eu não acho que seja coincidência pura, não acho que seja fruto do acaso todas as coisas estarem apontando para a mesma direção. Então... agora eu ia falar... O que eu ia falar mesmo? Sobre... Puta, eu ia falar algum bagulho agora relativo ao que eu tô falando, mas me fugiu. Então, sei lá, vou tentar continuar a linha de raciocínio. Então,
o que eu tô querendo dizer com tudo isso que eu tô falando é que eu não estou afirmando com certeza. Existem outros planos. Existe uma existência que vai além deste plano material. Não afirmo nada disso com certeza. Até porque, como eu já disse, eu sou cético. Mas eu afirmo que há sim uma boa chance de existir uma existência extramaterial, de existir algo que vai além do corpóreo, a alma. E aí, nesse contexto da alma e de, sei lá, da gente imaginar ou propor para onde a alma vai depois da morte, da onde a alma veio e para onde a alma vai, é que começa a entrar a minha conclusão sobre esse assunto, sobre o assunto que eu estou falando. Eu comecei a perceber de uns tempos para cá, devido a essas muitas coincidências, esses fatores que estão apontando para o mesmo lugar, a esses argumentos que defendem a existência de algo que vai além da gente, a estudos que eu estou fazendo que, para mim, particularmente, estão me dando respostas satisfatórias sobre o porquê das coisas serem assim, sobre o porquê da sociedade hoje em dia estar assim, sobre o porquê de muita coisa. Enfim, devido a um monte de coisa somada, a minha carga de conhecimento, basicamente, ela está eu estou chegando à conclusão de que existe mais de uma forma de, não somente de conhecimento, mas mais de uma forma de consciência. Por quê? Porque, bom, vamos assumir a possibilidade de que existe algo além da gente. Esse algo além da gente, chamem do que quiser. Chamem de, não sei, de umbral, de paraíso, de Deus, não sei, cara, de espíritos, sei lá. Chamem como vocês quiserem. Mas admitamos que existe algo além da gente. E que a nossa alma, muito possivelmente, veio desse lugar que está além da gente. E que muito possivelmente depois ela vai retornar ou não para esse lugar além da gente. Vamos pensar nesse contexto. A alma, quando ela ainda está nesse outro lugar que vai além da gente, que os nossos 5 sentidos não apreendem, que vai além do corpo, que é outro plano literalmente de existência, em que a gente não tem nem noção de como realmente seja. Quando a alma está nesse outro lugar, ela tem um conhecimento, vamos colocar assim, um conhecimento que, óbvio, é muito diferente do conhecimento que a gente tem aqui. É um conhecimento que eu nem sei se dá para realmente chamar de conhecimento, porque é algo que não dá para explicar, simplesmente porque está fora do empirismo. E tudo aquilo que está fora do empirismo, a gente não consegue explicar muitas vezes de maneira, sabe, concisa, de maneira... Não dá para explicar, resumidamente. Então, a alma, vamos admitando essas possibilidades, a alma, quando está nesse outro lugar, ela está com outro tipo de conhecimento. A partir do momento que ela vem para este plano, ela começa a obter outros conhecimentos que não são os conhecimentos do plano em que ela estava, que são conhecimentos mais materiais, empíricos. Ou seja, a alma começa a perceber que ela tem olhos e que ela vê, a alma começa a perceber outras pessoas, a alma começa a sentir vontade de interação com outras pessoas. Enfim, a alma começa a interagir com aquilo que é do corporal. E o conhecimento que a gente tem nesse plano em que a gente existe, o conhecimento corpóreo, empírico, racional, ele é um tipo de conhecimento, ele é como eu posso dizer, uma pedra confiável até certo ponto. Ele é sim uma pedra confiável, esse conhecimento que a gente tem por aqui. Não quero, sei lá, desmentir ciência, refutar a ciência, não, até porque eu acho que a ciência faz parte do conhecimento do todo, sabe, do todo conhecimento. Mas assim como existe o conhecimento que a gente pode adquirir aqui nessa existência, o que eu estou querendo dizer é que existe também um outro conhecimento, muito possivelmente que ele vem de outra existência. Que nessa outra existência, sabe-se lá se a gente tinha consciência, sabe-se lá se a gente era uma alma, assim, um corpo, se a gente fazia parte de um corpo único, todas as almas estavam incluídas num corpo único. É algo que eu já pensei bastante, que a gente veio de um ponto em comum e nesse ponto em comum estava
todas as almas... eu imagino a alma, eu acho que não é assim a alma, porque eu sei que a alma é algo que não pode ser traduzido via empírica, via, sei lá, imaginação. A imaginação também é empírica. Mas eu imagino a alma como uma chama, não uma chama azul, sabe, bem fraca. Eu imagino que assim é a alma. E aí eu imagino às vezes que o lugar de onde a gente veio, ele era basicamente um monte de chamas, que são milhões, bilhões de seres humanos, e essas chamas estão todas juntas. Não é como se elas estivessem formando uma chama gigantesca, mas todas as chamas estão basicamente uma do lado da outra, estão tão assim juntas, unidas, que não dá para fazer diferenciação certa de quem é quem. É como se todas as chamas fossem parte de algo maior, e elas estão integradas e fazem parte de algo maior. O que seria esse algo maior? Sabe-se lá, Deus, o outro plano existencial, sei lá, o reino superior lá do espiritismo, esqueci o nome, enfim. E eu, por vezes, eu chego a pensar que nós estávamos interligados dessa maneira. E aí, quando nós estamos nesse esse outro plano de existência, a gente deixa de ter conhecimento sobre esse outro plano de existência, porque a gente simplesmente passa para um outro plano, esse plano material, em que esse tipo de conhecimento que a gente tinha no outro plano não é mais um conhecimento... Não é que não seja útil aqui, mas simplesmente não é um conhecimento que se enquadra nas condições daqui. O conhecimento imaterial não pode ser plenamente efetivado, plenamente realizado num plano que é plenamente material, sabe? Isso que eu quero dizer. E aí entra essa outra forma de conhecimento, essa outra forma de consciência que eu coloquei no título do vídeo. Eu estou chegando à conclusão, cada vez mais, de que a gente tem não somente a nossa consciência racional, a nossa consciência enquanto indivíduo, enquanto personalidade, enquanto isso que a gente acha que a gente é, que é o ID, mas sim a gente também tem a possibilidade de desenvolver ou de regredir a um estágio que é anterior a essa consciência que a gente passou a ter aqui nesse plano, que seria o estágio da consciência quando ela ainda não estava neste plano, mas sim num outro plano, que sabe-se lá se é um plano mais elevado ou se é um plano menos elevado, não sei. Mas basicamente o que eu acredito, estou acreditando cada vez mais, é que existe a possibilidade da gente, por a gente ter vindo de outro lugar, existe a possibilidade da gente regredir a este outro lugar, não literalmente falando. É lógico que eu não vou, sei lá, fui para outro universo. Puf. Claro, não é nesse sentido, mas sim no sentido da gente... E aí entra algo que sinceramente não dá para exprimir, pelo menos com palavras humanas, algo que é extremamente abstrato, extremamente subjetivo. E é por isso mesmo que eu acho que as palavras bíblicas de que a salvação é individual, nesse contexto, fazem muito sentido. Por quê? Porque chegar à alma, aprender o que seria o imaterial, é algo que não dá nem para você exprimir, não dá nem para você expressar em termos materiais. O que seria a alma? Não dá para expressar em termos materiais, em termos linguísticos, o que seria a alma, de forma assim... exata. Não dá para expressar o que seria o plano imaterial em termos linguísticos exatos. Não dá. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, eu ainda não li Suma Teológica, e sim, eu sei que eu tenho que ler algum dia ainda a Suma Teológica. Mas pelo que eu já vi assim de relatos na internet de conhecidos meus que têm algum conhecimento sobre isso e tal, eles relatam basicamente que na Suma Teológica tem uma parte em que Santo Agostinho, basicamente, ele, a partir do conhecimento bíblico que ele tem, conhecimento até além bíblico, conhecimento de alma, vamos colocar assim, a partir desse conhecimento que ele tem, ele relata como seria, em termos humanos, como seria o reino dos céus, vamos colocar assim.
E aí, se não me engano, ele escreve a Suma Teológica nesse contexto do conhecimento bíblico, que ainda é um conhecimento empírico, porque é um livro e você lê e, enfim, cérebro. E um conhecimento também que ainda ia um pouquinho além do empírico. Um conhecimento que seria supostamente um contato direto com Deus. E a partir desse contato ele relata como seria o reino dos céus. E aí, pelo que eu já li da história de Santo Agostinho, se não me engano, ele escreveu a Suma Teológica, terminou, ele estava perto dos últimos anos de vida dele, nisso daí, e aí, não sei o que aconteceu com ele, eu só sei que ele estava meio que à beira da morte um belo dia, e aí ele pediu para os criados dele, sei lá, padres, para eles trazerem a Suma Teológica para ele. E aí ele pretendia jogar a Suma Teológica no fogo, tava uma lareira, ele pretendia jogar a Suma Teológica no fogo, não deixaram ele fazer isso. Por quê? Porque no leito de morte dele, ele falou que ele teve um contato com um plano extramaterial, com um plano que vai além daqui, e aí, ao entrar em contato e depois voltar para cá, para ter seus últimos momentos aqui, ele disse que o que ele escreveu na Suma Teológica, que o que é o reino de Deus, vamos colocar assim, vai muito além daquilo que é muito mais, não tem nem outra palavra. Sei lá, é muito, é muito. Não sei se existe o termo humano capaz de expressar isso. Mas simplesmente o reino dos céus, o reino de Deus, é algo que vai tão além da nossa até capacidade de compreensão que ele queria simplesmente jogar a Suma Teológica no fogo e fazer perder aquele material. Penso eu que porque ele pode ter pensado que por mais que a descrição que está lá na Suma Teológica seja maravilhosa, seja algo que já deixe qualquer ser humano que leia tipo, uou, maravilhado, ele deve ter visto algo que vai muito além disso, que nós não temos nem capacidade de expressar com palavras, com nada, sabe? Com gestos. Por quê? Porque para expressar, possivelmente a gente teria que ir além desse material. Não há como expressar algo que é imaterial, ilimitado, com algo que é material, limitado. Não tem como. Então, o que eu quero dizer é que muito possivelmente existe um outro plano que nós não possuímos nem 0,00001% de conhecimento sobre o que seria este outro plano. E possivelmente a nossa alma quer ir para este plano, ou quer retornar para este plano. E aí, agora que vai começar a entrar mais ou menos a minha conclusão sobre o assunto. É que, bom, como vocês sabem, pelo menos quem está acompanhando e ouvindo meus podcasts mais a fundo e tal, eu já estou há um tempinho, além de estar adentrando nesses assuntos mais esotéricos, mais filosofia oriental e tal, eu venho também, isso já vem um pouco mais de longa data, eu venho me adentrando cada vez mais em autoconhecimento. E o esoterismo, as filosofias orientais têm me auxiliado bastante na questão do autoconhecimento. O budismo, por exemplo, ele já me ajuda pra caralho a superar o ego. Não superar no sentido literal, mas de perceber quando o ego está agindo sobre mim e tentar suprimi-lo, sabe? Então, eu estou basicamente já faz um tempo numa jornada de autoconhecimento. Eu acredito que como eu já falei, na real, parando para pensar, eu já falei que aquilo que nós achamos que nós somos e aquilo que nós de fato somos difere muito. Um é a imagem mental, o indivíduo que a gente acha que é, e o outro é aquilo que a gente acha que de fato é. E nesse lance de autoconhecimento, eu falo de autoconhecimento, que eu busco autoconhecimento não somente no sentido material da coisa, no sentido de saber o que eu quero fazer da minha vida, de saber com quem que eu quero me relacionar, de saber
com o que eu quero trabalhar, do que eu gosto, não. Eu falo no sentido de autoconhecimento, não somente nesse sentido material, mas sim no sentido até de me ligar de forma mais efetiva, de forma mais verdadeira, vamos colocar assim, com a minha alma. Por quê? Porque aquilo que é a minha consciência racional, eu estou chegando cada vez mais à conclusão de que a consciência racional não é a alma. A alma é algo que... Não que a alma seja irracional, que a alma necessariamente não pense. Não, não é isso. Mas que basicamente o conhecimento existente na alma, por ela possivelmente ter vindo de outro lugar, é um conhecimento que é diferente do conhecimento que está embutido no cérebro, ou seja, no conhecimento racional. E a partir do momento, por exemplo, que você é uma pessoa que só prema pelo conhecimento racional, racionalista e tal, você vai estar limitado ao conhecimento que é corpóreo, ao conhecimento que é empírico. Sendo que se você começar a adentrar em campos mais esotéricos, campos mais espirituais, campos mais extramateriais e tal, e você começar a obter conhecimento sobre o que seria esse algo que existe em você, que vai além de você, isso abre portas para você obter, quem sabe, um conhecimento que vai além do conhecimento que você poderia obter por vias racionais, sabe? É um conhecimento não que seja irracional, que seja burro, não nesse sentido, mas é um conhecimento que não possui justificação racional, sabe? É um conhecimento que nem tá errado e nem que tá certo. Como eu posso ficar? E agora eu já entro no... Lembram que eu falei, sei lá, acho que no início, que teve uma experiência que eu passei que me levou a pensar sobre esse podcast, falar sobre isso? Então, eu, há uns dias atrás, vou falar agora um pouquinho sobre o que eu passei há uns dias atrás e que me ajudou a enxergar, e também coisas que eu estou lendo que estão me ajudando a enxergar que de fato existe conhecimentos que vão além do conhecimento que a gente conhece, vamos colocar assim, conhecimento que a gente conhece. Enfim, há uns dias atrás, é uma coisa bem simples, coisa bem estúpida, sabe? Que alguns de vocês vão até falar, porra, isso daí não tem nada de extraordinário, mas que pra mim é o que eu falei, é mais uma coincidência para várias outras coincidências que já aconteceram na minha vida, que eu fico, caralho, será que é realmente coincidência? Então, teve uns dias atrás, eu estava conversando com uma amiga minha, em que ela contou para mim um sonho que ela teve, que eu estava envolvido nesse sonho, e aí basicamente ela me contou esse sonho, e aí assim que ela me contou, eu pensei assim, ainda de forma racional, comecei a pensar em Freud, comecei a pensar em teorias dos sonhos e tal. Eu falei, eu tenho minhas teorias aí sobre esse sonho. Aí ela ficou me enchendo o saco para eu falar o que eu tinha pensado e tal. E aí, no fim das contas, eu acabei, ainda com o meu lado racional, eu falei pra ela, tá bom, vou te contar. E aí, quando eu comecei a escrever a mensagem pra ela, do que eu tinha pensado que aquele sonho significava, eu ainda tava com o meu modo racional ligado, sabe? Eu ainda tava seguindo o racional. Só que aí, em determinado ponto lá que eu tava escrevendo sobre o sonho dela, eu percebi que se eu fosse seguir o racional, não é que eu percebi, mas inconscientemente, talvez até por caráter da alma, minha alma tenha percebido, quem sabe, que se eu fosse ficar só no campo do racional, eu ia ficar muito limitado e eu ia dar uma descrição muito superficial do sonho dela, eu não ia, sabe, chegar ao ponto da questão do sonho dela. Aí eu comecei a escrever ainda pelo lado racional. Eu meio que inconscientemente percebi que eu não sabia, que eu tinha falado que eu tinha uma ideia do que seria o sonho dela, mas que na verdade eu não tinha quase nenhuma ideia, eu tinha uma noção muito nua e crua e pouco desenvolvida. E aí, a partir desse momento, eu simplesmente... Eu sem nem pensar, eu não combinei de fazer isso comigo mesmo, mas eu simplesmente desliguei, assim, quando eu falo desliguei, simplesmente eu desliguei minha consciência, não me perguntem como isso pode acontecer, mas eu simplesmente desliguei,
E aí eu comecei a seguir, e aí surgiu uma voz na minha cabeça que foi ditando o que eu era pra eu falar. Uma voz na minha cabeça que tanto foi me fazendo sentir o que é um negócio bem louco, porque a voz, ao mesmo tempo que ela foi ditando o que eu deveria escrever lá pra essa garota, ela foi me fazendo sentir de maneira íntima, como se eu tivesse tido o sonho, aquilo que ela tinha sonhado. Então, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever lá um monte de coisa que simplesmente não era eu que estava escrevendo. Quer dizer, era eu que estava escrevendo, claro, em termos materiais. Só que era algo que estava ditando, algo que não era minha consciência, não era meu lado racional que estava ditando o que eu deveria escrever. Simplesmente alguma coisa começou a ditar o que eu deveria escrever, e aí eu fui lá escrevendo. E aí, ao mesmo tempo que eu ia escrevendo, meio que tudo era como se tudo aquilo, como se eu mesmo pudesse ver que tudo aquilo que eu estava escrevendo lá e mandando para ela, que tudo aquilo realmente fazia sentido, e que tudo aquilo, quanto mais eu escrevia, mais ia, sabe, peça juntando com peça, até chegar a um ponto em que, quando eu terminei de mandar a mensagem, eu olhei para tudo aquilo e eu falei, caralho, isso daqui faz muito sentido. E eu não tinha pensado isso racionalmente. Foi algo que simplesmente eu desliguei o meu racional, eu desliguei o que o meu cérebro estava falando. E aí começou algo, veio, e aí eu segui esse algo, segui o fluxo desse algo, fui editando, e aí ao mesmo tempo que eu ia editando, as peças iam se encaixando, e eu mesmo estava percebendo que estava tudo se encaixando, e eu fui começando a perceber e sentir de fato o sonho dela. Aí eu mandei a mensagem, tipo, um puta textão pra ela, falando da interpretação lá sobre o sonho dela e tal. E aí eu fiquei meio. Um pouquinho receoso, de tipo, porra, será que eu não falei um monte de merda? Sei lá, pra mim, tá, lendo agora o que eu falei, eu, entre aspas, falei, até que faz sentido isso daqui. Mas será que. Sei lá, foi loucura da minha cabeça? Enfim. E aí, mandei a mensagem pra ela, pouco depois fui dormir, nem vi a resposta dela. No dia seguinte eu acordei, ela tinha respondido, e ela falou que tudo aquilo que eu falei fazia muito sentido. E ela falou, nossa, maravilhoso, você é muito bom. Aí eu perguntei, você acha que tudo isso faz sentido? Sim, eu acho. E você é muito inteligente, não sei o que, blá 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 blá. E mal sabe ela que tudo aquilo que eu falei não veio da minha inteligência, do meu conhecimento que eu tenho no meu cérebro, mas que muito possivelmente veio de algum outro lugar que está além do conhecimento cerebral, do conhecimento material. Quem sabe eu tive um pequeno momento em que minha alma meio que entrou em contato com, não sei se ela entrou em contato com um plano maior ou se ela entrou em contato direto com a alma da garota, sei lá como, não sei, cara, não sei. Inclusive, eu ainda estou, admito, meio que ainda iniciando meus estudos esotéricos, meus estudos ocultistas e tais sobre esses assuntos, mas o que eu estou achando sobre isso que aconteceu, de simplesmente eu ter desligado e de repente eu escrever um monte de coisa e tudo aquilo fazia sentido, tanto pra mim quanto pra ela, é que simplesmente eu tive um pequeno momento em que eu deixei o meu racional desligar, o meu cérebro desligar, e aí a partir do momento que o cérebro desligou, sobrou só o corpo e a alma. E aí a alma foi guiando o corpo. E aí tudo que a alma falou, de fato era verdade, porque a alma está ligado a, quem sabe, uma sabedoria que vai além dessa verdade. Que essa sabedoria seria o Criador, seria o Demiurgo, sei lá. Mas essa pequena experiência não foi antes que venham falar, nossa, aconteceu essa merdinha, o cara já tá pensando tudo isso. Antes que venham falar isso, não foi somente essa experiência que aconteceu comigo que veio começar, que me influenciou a começar a pensar da forma como eu tô pensando. São outras experiências também, outros contextos também, outra experiência também, só para vocês entenderem melhor meu ponto. Eu fui há umas semanas atrás, sei lá, umas 3 semanas atrás, fazer uma trilha com os amigos meus. É uma trilha que dava numa cachoeira.
E aí eu fui o primeiro a chegar nessa cachoeira, cheguei lá e meus amigos estavam muito atrás e fiquei lá um tempo lá na cachoeira, sozinho, completamente sozinho lá na cachoeira. E aí eu pensei, vou meditar. E sim, meditar debaixo da cachoeira, água gelada. Falei, foda-se, vou dar uma de Naruto aqui e vou meditar aqui nessa porra, debaixo da cachoeira. E aí eu sentei lá, numa pedra que tinha lá na cachoeira, me posicionei na posição de meditação, fechei os olhos e foi. E aí, de primeira, eu ainda estava tendo pensamentos racionais, ainda estava vindo, sei lá, lembranças na minha cabeça, pensamentos, ego e etc. Na minha cabeça. E isso ficou durante um tempo. Só que aí, eu estava lá, com os olhos fechados, esses pensamentos passaram, e aí, do nada, algo que não era minha consciência, eu sei que não era minha consciência, era algo que, como eu disse, como eu tô falando, possivelmente era um conhecimento que está além do conhecimento daqui, que a gente conhece empiricamente falando. Simplesmente algo começou a... não que estava falando comigo, mas a minha própria cabeça, seguindo algo, quem sabe, além disso daqui, a minha própria cabeça começou a meio que ditar para mim o que eu deveria fazer estando ali na cachoeira. Por quê? Porque eu queria ficar na cachoeira, isso ainda falando racionalmente, quando eu ainda estava com o racional ligado, mas eu sabia que, tipo, eu queria ficar na cachoeira, mas eu queria ao mesmo tempo que estar ali, eu queria não estar ali. Eu queria, tipo, entrar na cachoeira e me desligar, sabe? Ficar num estado em que eu simplesmente não estava mais sentindo a cachoeira, em que eu seria com a cachoeira, basicamente. Por quê? Porque eu não ia sentir nada. Porque meu corpo, porque não sentindo as sensações corpóreas, não sentindo a água batendo no meu corpo, não sentindo frio, isso me daria a sensação de que eu me tornei estando com a cachoeira. Porque a cachoeira não mais me afetaria. Logo ela se tornaria, nem que por um momento, parte de mim, não literalmente falando, mas enfim, eu não faria mais distinção por não mais perceber uma interferência externa, eu não perceberia que é algo externo a mim, então assim eu me tornaria com a cachoeira. Enfim, eu ainda pensei isso racionalmente quando eu fui lá, quando eu falei, vou lá fazer um pouco de meditação na cachoeira e tal. E aí, como eu disse, passou uns pensamentos racionais e dali a pouco começou uns pensamentos que eram instrutivos, que não eram pensamentos que eu estava tendo até aquele momento. Eu estava pensando em coisas de ego, eu estava pensando em coisas do tipo, para ser bem sincero, queria que alguém chegasse aqui e tirasse uma foto de mim tirando na cachoeira para depois eu postar. Esse tipo de babaquice, que é puramente coisa do ego. Eu estava pensando nesse tipo de coisa. E aí, do nada, começaram a vir pensamentos, não pensamentos no sentido literal da coisa, mas começou a vir instruções do que eu deveria fazer para desligar. E aí eu fui seguindo essas instruções do que eu deveria fazer, simplesmente me coloquei lá na posição que essas instruções na minha cabeça vieram, simplesmente segui o que a minha cabeça, entre aspas, falou para mim, e aí eu passei por alguns momentos, por alguns, sei lá, talvez 2 minutos, não sei, porque eu meio que desliguei nesse momento, mas eu passei, sei lá, por uns 2 minutos em que simplesmente eu consegui atingir aquilo que eu queria, que foi essa sensação de desligamento, sabe? Então talvez por uns 2 minutos eu simplesmente desliguei tanto a minha racionalidade quanto também as sensações corporais. E antes eu tava na cachoeira, mas eu tava um pouquinho tremendo. E aí, durante esses 2 minutos em que simplesmente tudo desligou, eu parei de tremer. Eu deixei de sentir meu corpo, sabe? Eu comecei a sentir a cachoeira. Eu comecei a sentir não o meu corpo propriamente dito, mas eu comecei a sentir, sabe, a água passando no meu rosto e não estava mais me causando a sensação térmica de frio, não estava mais me incomodando aquela água batendo na minha cabeça, eu não estava mais tendo pensamentos do tipo, quero que alguém tire uma foto de mim, eu não, simplesmente desliguei e fiquei lá. Durante, sei lá, uns 2 minutos lá, simplesmente parado, olhos fechados, sentindo a cachoeira batendo no meu corpo e é isso.
A única sensação corporal que eu tive, que ainda era algo ligado ao material, que por isso eu acho que eu não desliguei 100%, mas sei lá, acho que desliguei pelo menos uns 80%, que talvez se eu não tivesse seguido as instruções da minha cabeça, da minha, quem sabe, alma, eu não teria conseguido chegar nesse estado. A única coisa que eu sentia era que de fato tinha algo batendo em mim, e eu sabia que era água, mas essa água não estava me incomodando de forma alguma, não estava me causando impressão alguma, eu simplesmente sentia que tinha algo passando por mim. Mas eu senti por alguns momentos que eu era parte desse algo, e era justamente isso que eu queria sentir. Eu senti assim, como eu disse, foi muito breve essa sensação de estar na cachoeira e conseguir me desligar e não ter pensamento nenhum e não tremer de frio, não simplesmente ficar 100% parados debaixo de uma cachoeira, sabe? Enfim, basicamente eu comecei a seguir, durante esse momento aí em que eu estava na cachoeira, comecei a seguir algo que não era racional, muito possivelmente. E aí, esse algo que não era racional me guiou para um estado, para um estágio em que eu, por alguns poucos minutos, eu pude meio que sentir um pouco de como é estar fora do seu próprio corpo, vamos colocar assim. Como é não ter sensações corporais, mesmo numa sensação, entre aspas, extrema de estar numa água gelada de cachoeira e com batendo nas suas costas e meio que queimando um pouco suas costas de tão forte que é o impacto da água e numa posição, numa rocha que não era tão confortável assim. Enfim, simplesmente eu me desliguei de todas as sensações corporais. Por quê? Porque eu segui algo que sinto eu que foi algo que está além da minha consciência, além da minha consciência material. E se eu não tivesse conseguido, se eu não tivesse simplesmente, ou se eu tivesse, sei lá, ouvido as instruções e não seguido, eu acho que eu não teria conseguido chegar nesse estágio. Enfim, essa também foi outra experiência. Também teve outras experiências que simplesmente eu senti do nada, sabe? Algo que não é, que eu sei que não sou eu pensando, mas simplesmente que é outra coisa que simplesmente falou, me deu uma ordem, ou me deu um conselho do que fazer, e aí eu segui esse conselho e eu cheguei num estado de conhecimento extracorpóreo. Tanto é que se você analisar essas duas situações que eu falei, essas duas situações, elas têm um caráter de elas terem temporariamente me concedido um conhecimento que não é concebível via material, via empírica. Porque se eu tivesse, na primeira situação, se eu tivesse seguido puramente o lado racional, eu não ia ter conseguido chegar tão fundo no que foi o sonho dela. Muito possivelmente eu teria até errado. Então, na primeira situação, de certa forma, algo além de mim me deu, mesmo que temporariamente, conhecimento sobre algo além de mim, que é outro algo além, que é algo além de outra pessoa. Basicamente, a minha alma deu conhecimento sobre outra alma. É como se eu pudesse ver a outra pessoa por um instante até melhor do que ela mesma podendo se ver. E aí entraria, quem sabe, uma comprovação de que o Eros de fato existe. Não em termos materiais, não existe existir o verbo em termos materiais, porque o Eros é imaterial, enfim. Então, na primeira situação, a minha alma, ela, entre aspas, me deu o poder de ver, de conhecer até melhor do que minha amiga um aspecto da alma dela, vamos colocar assim, na primeira situação. E na segunda situação, a minha alma me deu, entre aspas, o poder de eu conseguir me desligar do plano material, não 100%, mas de eu conseguir quase que plenamente me desligar do plano material e sentir que eu era junto com a montanha, sabe? Então, nessas duas situações, além de outras que eu poderia citar, mas não vou citar, porque também daqui a pouco eu tenho que dormir e tal. Mas enfim,
além essas situações, elas tiveram o mesmo efeito, elas tiveram a mesma conclusão, vamos colocar assim. Elas me deram, entre aspas, bem entre aspas, não levem isso no sentido literal, pelo amor de Deus. Elas, entre aspas, me deram poderes, vamos colocar assim, entre aspas, que se eu fosse seguir somente o conhecimento racional, empírico, se eu fosse seguir somente o que o meu cérebro, propriamente dito, fala, eu não teria conseguido chegar naquilo ali, sabe? O que me leva a crer que é o que eu tô falando, que está no título desse podcast. Existe uma outra forma de consciência. Essa outra forma de consciência pode ser a alma, pode ser, quem sabe, chamar de alma, mas existe uma outra forma de consciência, que essa outra forma de consciência nos dá conhecimento que são extracorpóreos e que não podem ser justificados racionalmente falando, mas que eu, pelo menos, particularmente, em todas as situações que eu segui, sabe, esse negócio de fora da minha racionalidade falando comigo, todas as situações que eu segui isso, no fim das contas, se provou certo que eu seguisse aquilo. Se provou que eu consegui chegar além daquilo que normalmente eu conseguiria chegar, sabe? O imaterial superou o material nessas situações e aí entra a conclusão, eu acho, desse podcast. Que eu, pelo menos, eu ainda estou na minha jornada. Eu acho que a minha jornada de conhecimento, de autoconhecimento e tal, ela tá apenas começando. Não que eu tenha começado a ler livros e conhecer esoterismo ontem, mas assim, em comparação com o tempo que eu possivelmente ainda vou viver e com o tanto de conhecimento que eu ainda vou absorver, ainda falta muito, 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 muito para eu ter um pleno conhecimento sobre mim mesmo, para eu ter um pleno conhecimento sobre o Eros, sobre a alma, sobre esse plano imaterial e etc. Ainda falta muito para eu, sabe, ter o tanto de conhecimento que eu vou ter quando eu morrer. E isso me faz pensar que eu ainda estou no início dessa jornada e eu já estou possivelmente tendo alguns contatos iniciais com algo que vai além disso daqui, que é algo que eu acho que a maioria das pessoas é algo tão difícil. Não, como eu posso expressar difícil? Não é difícil literalmente, mas assim, é algo tão incomum, é um conhecimento tão incomum, tão para poucos, vamos colocar assim, não porque não tem aí pela internet, não tem aí pelos lugares, não tem aí não nesse sentido, mas que é um conhecimento que tão poucas pessoas buscam. Que dependendo da pessoa que eu contar esse tipo de coisa, eles simplesmente não vão acreditar, porque é algo que vai muito além que simplesmente não está, não pode se enquadrar em aspecto nenhum da realidade da pessoa. Logo a pessoa vai achar que eu sou louco, ou que eu tô, não sei, usando drogas, ou sei lá, mas caras, essas situações aí, essas duas situações que eu relatei para vocês e outras situações também que eu simplesmente e não é uma questão somente de sentimentos. Eu sinto que algo veio, eu senti. Não é uma questão de sentimentos. É isso que eu tô falando, cara. Esse algo que é imaterial, ele não é sentimental, ele não é emocional. Ele é algo que é indefinível, cara. É uma fusão. Como eu posso definir? Vou tentar definir. É uma fusão de racional com o emocional, porque é algo que te permite ligar de forma verdadeira, ou que em tese te permite ou te permitiria ligar de forma verdadeira através de eros com outras pessoas. Então é algo emocional, muito entre aspas, mas esse conhecimento aí que eu tô chegando é algo que ao mesmo tempo ele é racional, ele também é emocional e ele também é extrafísico, sabe? Enquanto que o conhecimento racional ele se mantém somente na esfera do que é racional, e
algumas vezes ele entra um pouquinho no conhecimento emocional, no conhecimento no campo do sentir. O conhecimento que vem da alma, eu sinto que ele é um conhecimento não tão ligado ao racional. Ele também tem um quê de racionalidade, mas ele não é emocional, ele é. Eu vou definir esse conhecimento com um verbo: sentir. Quando o conhecimento vem da alma, você sente ele, você não aprende ele, você não apreende ele, você não percebe ele, você sente ele. É como se existisse, como eu posso definir? É como se existisse esse conhecimento, vou chamar agora esse conhecimento de verdade, existisse a verdade, e a partir da verdade, do momento que a verdade entra em contato com você, se você deixar aquilo te guiar, você sente a verdade, e a verdade te literalmente a verdade usa o seu corpo para fazer algo. E não é como se essa verdade não fosse você, mas assim como se a verdade se aproveitasse de algo que você tem ou que você é, se aproveitasse do indivíduo para exercer com maior primazia, com maior de forma melhor, de forma não limitada ao racional, algo que você deve fazer. Então, então basicamente o conhecimento que vai além do racional, esse conhecimento que vem da alma, ele te faz sentir, porque o conhecimento empírico, racional, ele te faz pensar, mas ele não te faz sentir. A partir do momento que você não somente pensa, mas você também sente, isso o seu não é organismo, mas você de maneira mais íntima absorve, não é que absorve, mas você, tudo aquilo que é sentido é melhor apreendido com 2 Es, não é aprendido, é apreendido. Tudo aquilo que é sentido é melhor apreendido do que aquilo que é pensado. Ou seja, resumindo, para quem não entendeu o que eu estou falando, o conhecimento que vem da alma está acima do conhecimento racional. Porque o conhecimento que vem da alma, ele possui não somente o conhecimento racional em si, mas também um conhecimento de coisas que a gente nem possui consciência de. E nesses momentos em que a gente entra em contato com esse conhecimento que vai além da gente, são os poucos momentos em que a gente pode ver um pouquinho do que seria, quem sabe, o além-vida, quem sabe um pouco do conhecimento do além-vida. Mas no resto do momento a gente está preso ao conhecimento daqui. E eu ainda não cheguei, eu nem sei se eu vou chegar nesse ponto, nem sei se isso será possível para mim, porque eu já cheguei à conclusão de que existe uma verdade e que eu não posso manipular a verdade que deve me manipular. E não é manipular no sentido negativo da coisa, mas sim no sentido de, como diz o verso bíblico, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero que a verdade me use para cumprir não somente o propósito da verdade, da própria verdade, mas também o meu propósito, porque eu sei que a minha existência ela é regida não somente pela minha existência em si, em termos materiais, mas sim por algo que vai além de mim, ou em termos vulgares, por um propósito. O propósito de Deus na sua vida. Não exatamente. Não é nesse sentido de norme que eu tô falando, mas sim no sentido de que agora eu tô começando a ter esse conhecimento, essa consciência de que a minha existência, ela não é uma existência que tem responsabilidade somente sobre a minha própria existência, mas ela tem responsabilidade também até sobre um plano superior. A minha alma, eu existo não somente para exercer, para realizar aquilo que eu quero, que a minha personalidade quer, mas também para realizar aquilo que a verdade quer que eu realize. E tendo conhecimento disso, a minha existência agora está muito mais
é paradoxal, é extremamente paradoxal o que eu vou falar agora. Mas a minha existência agora está muito mais pesada, leve do que antes. O que eu quero dizer com pesada e leve? É que, por um lado, essa consciência de que tem um plano superior para minha vida e que existe um destino e que eu tenho que cumprir esse destino é algo pesado, porque me faz ter a sensação de que eu não posso me matar, porque eu vou estar cometendo um pecado, um crime grave, porque eu não vou estar, porque vou estar fugindo daquilo que eu deveria fazer. Então, por um lado, isso é pesado, porque me impede, de certa forma, de realizar o ato do suicídio, mas, por outra forma, esse pesado é um pesado leve. É como se fosse um metal pesado, só que com 1 grama, com 1 miligrama. É como se fosse, sabe, não sei, cara, um metal pesado de 1 miligrama, porque ao mesmo tempo que isso é um fardo, sabe, você saber que você não pode se matar, isso também todas as vezes que eu segui esse algo exterior a mim, esse algo além de mim, eu não foi algo que fluiu muito naturalmente e que as coisas aconteceram de forma melhor do que teria acontecido se eu não tivesse seguido esse algo além de mim, se eu não tivesse seguido o que essa consciência além de mim falou para mim ou que ela me fez sentir, enfim, foi leve e eu me senti bem depois disso. E os resultados foram com certeza foram melhores do que se eu tivesse seguido somente o racional. E eu não creio que, sei lá, eu vou chegar um dia em que eu vou ser capaz de, como eu disse, manipular a verdade para querer utilizar, manipular minha alma para fazer a minha alma agir em favor da minha personalidade, em favor do meu indivíduo. Ou seja, submeter a terceira camada pela segunda camada. Não, para ser bem sincero, eu até quero a terceira, eu até quero o contrário. Eu quero que minha alma manipule a minha individualidade, manipule o meu indivíduo e exerça o que é do propósito da alma, que é um propósito que eu nem faço ideia, porque faz parte daquilo que tá no plano do irracional, entre aspas. Mas eu quero basicamente. Ai, nossa, tô cansado. Mas basicamente eu quero que a verdade me mova. Porque a alma, por possivelmente ter vindo do campo da verdade, ela pode ter contato com a verdade. Então eu quero cada vez mais estar próximo da minha alma do que próximo do meu indivíduo, do meu ego, sabe? Então, e é basicamente isso que eu queria falar no podcast. Eu sei que é um assunto complexo pra caralho, mas mesmo sendo complexo, isso é só a ponta do iceberg. Eu só tô começando agora a entrar nesse novo rumo, nesse novo campo do conhecimento. Não é que só agora eu tô tendo essas experiências, mas que só agora eu tô percebendo que essas experiências fazem parte de algo maior, sabe? Para mim, até um tempo atrás, essas coisas que aconteciam comigo, que eu sentia, sabe? Que como sabe, para mim isso daí era simplesmente aleatoriedade, era simplesmente fruto de um momento diferente, sabe? Não sei, né? Mesmo nessa época eu já não sabia explicar, mas agora eu tô cada vez mais tendente a achar que isso daí é fruto de não é de algo aleatório, mas sim de algo que já estava pré-ordenado antes de mim e que independe de mim, sabe? Algo que é exterior a mim, um propósito maior, que vai além da minha própria existência, além da minha própria carnalidade, sabe? Então, é isso, eu acho que. Eu não sei, pra quem tá ouvindo isso daí, de repente, fiquei com tudo isso que você falou, e quero tentar também seguir esse caminho que você falou. Primeira coisa, busquem o conhecimento, ET Bilu, momento ET Bilu, busquem o conhecimento. Mas quando eu falo conhecimento, é conhecimento não somente no sentido comum da palavra, mas conhecimento no sentido de busquem o conhecimento extramaterial, o conhecimento imaterial. Eu sei que algumas coisas vão parecer irracionais de primeira, eu sei que algumas coisas vão parecer absurdas até de certa forma,
Mas, caras, busquem conhecimento em vários campos do conhecimento. Busquem conhecimento na filosofia, busquem conhecimento na teologia, busquem conhecimento na física, busquem conhecimento na química. Basicamente, aprendam um pouco sobre tudo. E aí, vocês aprendendo um pouco sobre tudo, creio eu que já vai dar para vocês ficar um pouco mais claro que muitas vezes os conhecimentos se interligam. Que, por exemplo, a química não é um conhecimento isolado, que não tem relação com a biologia. A química tem relação com a biologia, que tem relação com a física, que tem relação com não sei, com a arquitetura, que tem relação com, sei lá, enfim, o que eu quero dizer é que basicamente os conhecimentos se interligam. E a partir do momento que você perceber que os conhecimentos se interligam, já vai ficar mais fácil de entender o meu ponto, de que existe um ponto em comum. E de que esse ponto em comum, muito possivelmente, não é mera coincidência, sabe? Não é mero, sei lá, fruto da evolução, da aleatoriedade, da teoria do caos, sabe? Então, em primeiro lugar, busquem o conhecimento nas mais diversas áreas do conhecimento. Segundo, ouçam a sua racionalidade, não ignorem o seu lado racional, mas tenham consciência de que nem sempre o racional está certo e nem sempre o racional explica tudo. E busquem alguma forma ritualística, busquem ritualísticas e conhecimentos sobre o transcendente, basicamente. Sobre o que seria Deus, sobre o que seria o plano imaterial, sobre o que seria Eros, sobre o que seria sobre qual seria a fonte das indagações vitais do ser humano. Busquem sobre isso. Vocês buscando essas coisas e se abstendo dos prazeres materiais, se abstendo dos prazeres carnais, o máximo possível, isso já vai ajudar vocês a se ligarem de fato com a alma de vocês, a serem mais alma e menos corpo. E aí, a partir do momento em que vocês começarem a se aproximar mais da alma, de fato, de vocês, é possível que a alma use vocês, sabe? Ou pelo menos entre em contato com vocês, que vocês tenham, sei lá, nem que seja coisa de 1 minuto, mas que vocês tenham a sensação de que de repente algo falou com você, sabe? O que seria esse algo fica a critério de cada um. Deus, o Espírito Santo, o Demiurgo, espíritos, o tal, a verdade, sei lá, cada um chama de uma coisa, mas enfim. Não sei, espero que vocês tenham não entendido, porque entender está no campo do material, do físico ainda, da segunda camada, mas que vocês tenham apreendido o que eu estou querendo falar. E a jornada é individual, cara, eu não posso, por mais que eu tenha dado essas dicas aí que eu acabei de falar, eu não posso, sabe, indicar para vocês o caminho da salvação, a salvação é individual. Então vocês vão ter que achar por vocês mesmos, quem quiser seguir o caminho que eu estou falando, claro. Mas quem quiser seguir esse caminho de ser, quem sabe até usado pela alma, ou de ver as coisas acontecendo de uma forma que não é explicável racionalmente falando, busquem o caminho de vocês, busquem o caminho, agora papo de Megtown, busquem o seu próprio caminho, sabe? Descubram e descubram coisas que antes vocês às vezes até não tinham consciência de que não tinham consciência sobre, e se desgarrem dos prazeres e dos conceitos materiais. Assim vocês começarão a entrar no domínio, quem sabe, do imaterial, do extrafísico, do metafísico, do transcendente. E é isso aí. Eu estou me aprofundando nisso e espero que isso só se intensifique daqui para frente. Então é isso. Espero que vocês tenham apreendido. Até o próximo podcast. Amanhã eu tenho entrevista de trabalho. Sei lá, vamos ver o que vai dar. Que seja feita a vontade da divina providência.
E então até o próximo podcast, que vai ser só semana que vem. Eu vou ler e-mails, provavelmente. Então é isso, beijos, abraços, falou.